Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Fique conosco e confira os principais destaques da Câmara Municipal. Ao apresentar o balanço das contas do município no primeiro quadrimestre de 2022, a Prefeitura mostrou preocupação com o impacto que a inflação terá quando forem renovados os contratos com prestadores de serviços e fornecedores. A alta nos preços de produtos e serviços gera preocupação na Prefeitura para quando contratos mantidos pela administração municipal tiverem de ser renovados. A inflação no país, que avançou 12,2% nos últimos 12 meses, por um lado, elevou a arrecadação no primeiro quadrimestre de 2022, mas deve impactar ainda mais nas despesas futuras. O cenário foi traçado pelo secretário de Finanças, Arthur Costa Santos, na audiência pública realizada no último dia 25, para a demonstração das contas do município nos 4 primeiros meses deste ano. As receitas no período alcançaram 813,3 milhões de reais, enquanto as despesas liquidadas ficaram em 503,4 milhões. A alta na arrecadação entre janeiro e abril foi 5% acima do previsto na Lei Orçamentária Anual, que, quando foi elaborada, usou como referência uma estimativa de inflação de 7% para 2022. Apesar de a receita que entra para os cofres do município ser maior até o momento, Arthur alertou para o reflexo que a inflação provoca na renovação de contratos mantidos pela Prefeitura. A inflação, no primeiro momento, ela acrescenta receitas ao município em função dos próprios recolhimentos que acabam sendo maiores. Entretanto, a gente vem sentindo que todos esses custos vêm sendo expressivos. Inicialmente estimávamos uma faixa de 10% dessas correções, já está em 12%, ou seja, todos esses orçamentos que ainda serão renovados este ano terão custos próximos de 12%. A grande preocupação vem com relação ao futuro, no momento que a arrecadação se estabiliza, as inflações anteriores, portanto não continuam o crescimento, as inflações todas, tanto na parte salarial da reposição dos salários, independente da negociação que já existe, quanto também de todos os contratos que vão ser renovados na base de 12% e a inflação poderá gerar um desequilíbrio. Claro que isso tudo está sendo avaliado pela Prefeitura, estamos fazendo cálculo de projeções para poder administrar os recursos de uma forma geral. Dependendo até onde a inflação vai chegar, o Executivo pode se ver obrigado a contingenciar gastos. O contingenciamento ele existe todo ano, que é sempre uma reserva para algum déficit financeiro que aconteça. Mas, de qualquer forma, nós estamos trabalhando em outro tipo de projeções, cenários para o ano que vem. É claro que isso é sempre um exercício complicado, porque nem os maiores economistas conseguem acertar isso, mas nós estamos fazendo cenários diferentes para conseguir administrar a distribuição de recursos por toda a Prefeitura. A apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2022 também mostrou que a Prefeitura tem uma disponibilidade financeira de 596 milhões de reais, incluindo 16,7 milhões de restos a pagar ainda não processados. O volume de dinheiro em caixa foi questionado pelo vereador André Bandeira, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento. Pudemos ver aqui pelos dados apresentados que a Prefeitura segue na mesma linha que ela vem de 2021, com uma arrecadação acima daquilo que está previsto, uma arrecadação bem maior, inclusive, daquilo que está previsto. E hoje o secretário de Finanças apresentou aqui que a Prefeitura tem aproximadamente quase 600 milhões de reais em caixa de disponibilidade financeira. É um valor assim absurdamente alto. Foram colocadas algumas questões, eu mesmo questionei a respeito de algumas coisas, o porquê desse valor tão alto e quando a Prefeitura pretende investir isso na nossa população. Então foi colocado que existe uma previsão de contratação de novos servidores, aí, principalmente para um segundo semestre, aplicação em algumas obras e, enfim, esperamos que realmente isso se concretize e esses recursos precisam voltar
em forma de investimento para a população de Piracicaba. Então, ao invés de termos 600 milhões em caixa, isso precisa ser aplicado, obviamente, da forma mais correta possível, em prol da nossa população. Outro ponto levantado pelo vereador é a compensação que o Executivo terá de fazer até 2023 para alcançar o patamar mínimo de 25% do orçamento investido na educação, não atingido em 2021. Foi aprovada uma legislação federal que dá autorização aos municípios poderem aplicar essa diferença que faltou. Se eu não me engano, no ano de 2021 foi 22,75% aplicado na educação, então faltou mais de 2% aí. Foi apresentado que isso corresponde a um valor de aproximadamente 73 milhões, 74 milhões que precisam ser ainda revertidos, investidos na educação. E agora, no ano de 2022, nesse primeiro quadrimestre, a aplicação também está abaixo dos 25%. A média de investimento na educação nesse primeiro quadrimestre foi de 18%. Então, fiz essa colocação durante a audiência que me preocupa, essa falta de investimento na educação do município. Então, a Prefeitura precisa subir nesse ano de 2022 de 18% para 25% o percentual de investimento na educação e, além do que, precisa repor aquilo que não foi investido no ano de 2021. Então, essa é uma preocupação que nós vamos acompanhar de perto. O secretário de Educação, Bruno Rosa, explicou que a pasta planeja fazer investimentos em obras e na contratação de servidores para reverter o atual déficit de funcionários. Nós estamos sendo impactados com a deficiência, a falta de funcionários, né? Somente na educação nós trabalhamos com um número de algo em torno de 600 servidores a menos na folha de pagamento, e isso precisa ser reposto com o concurso público, o processo seletivo que já está em curso, não é? Além disso, tivemos dificuldades também na aquisição de itens, de gêneros, por meio de processo licitatório, com itens fracassando, uma variação de preços na questão do mercado. Isso impactou diretamente o primeiro quadrimestre, mas as medidas já estão em curso no sentido de regularizar. Importante dizer que nós temos o cumprimento dos 25% no exercício, né, que isso vai até ao final do segundo semestre. Também estiveram presentes na audiência pública o presidente da Câmara, Gilmar Rota, e o vereador Paulo Camolese, além dos secretários municipais de Saúde, Obras e Defesa do Meio Ambiente. Em audiência pública convocada pelo vereador Paulo Campos, a INDAP orientou comerciantes do Bosques do Lenheiro a adequar o contrato de financiamento de seus imóveis para evitar questionamentos da Justiça. Acompanhe. Em audiência pública convocada pelo vereador Paulo Campos e realizada pela Câmara no último dia 24, a INDAP, Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, orientou comerciantes do Bosques do Lenheiro a adequarem o contrato de financiamento de seus imóveis para evitar questionamentos da Justiça. O bairro é uma zona especial de interesse social e, quando surgiu nos anos 2000, os terrenos financiados aos moradores eram para uso estritamente residencial. O Bosques do Lenheiro, assim como tantas outras localidades de Piracicaba, cresceu e comércios foram surgindo nos próprios endereços residenciais para atender às necessidades de consumo de quem mora no bairro. O problema é que agora o Ministério Público questiona a grande quantidade de comércios em imóveis que estão registrados como residenciais. Os pequenos empreendedores do bairro estão recebendo notificações extrajudiciais para que busquem a atualização do contrato, o que vai implicar, como consequência, o aumento no valor da parcela que eles pagam pelo terreno financiado, já que a finalidade passará de residencial para comercial. Juarez Oliveira foi um dos moradores do Bosques do Lenheiro que compareceram à audiência pública. Ele tem uma distribuidora de água mineral no seu imóvel há 16 anos. Na verdade, quando nós entramos, era residencial. Mas nem eu sabia que eu ia ser comerciante, né? Então surgiu a ideia de a gente colocar um pequeno comércio e isso aí se cresceu, né? Aí a INDAP nos assustou com a proposta, né? Por quê? Porque a gente enfrentou o coronavírus, a gente enfrenta também poucos vendas, né? Caiu mais de 80%, né? Então o que a gente está pedindo para a INDAP? Que ela se faça misto, mas não mexe no contrato, né? Senão vai pesar muito. Por quê? Porque quando a gente se transforma em misto, isso aí vai acarretar em
mais IPTU, vai ter que ter habite, vai ter que ter bombeiro, vai ter que ter planta, engenheiro. Isso hoje, somando hoje, para a gente entrar num acordo com a IDAP, fica em 60 mil reais. E eu não tenho 60 mil reais. E a maioria dos comerciantes não tem 60 mil reais, né? Então, nós assustamos com a proposta. Então, essa primeira audiência aí foi de bom proveito, o presidente da IDAP se expressou bem, mas tem coisas que ainda a gente vai ter que discutir, que as parcelas subiram muito e a gente tem medo de não conseguir honrar o compromisso. Para evitar que a Justiça tome uma decisão definitiva sobre o caso, o que poderia gerar pedidos de reintegração de posse de terrenos cujo uso não está de acordo com sua finalidade, a INDAP pede que os moradores nessa situação a procurem para adequar os contratos, citando inclusive a possibilidade de ser aberto um refis para o abatimento das dívidas. Eles precisam estar ajustados com o uso. O contrato tem que estar ajustado com o uso. Então, se o contrato foi vendido uma casa, uma residência, ele precisa estar usando uma residência. Se ele mudou e desviou o uso dessa residência para um comércio, a gente precisa ajustar o contrato e ele vai pagar um valor um pouquinho mais alto, porque ele está oferindo lucro com um imóvel que é da INDAP, que vai ser um dia dele, né? Então, assim, é só isso que a gente precisa. E a gente ajusta, né? Dependendo das condições, das possibilidades, a gente sabe que estamos numa época difícil, né? Por isso que nós estamos lançando mão desse refis, né? Onde a gente reduz bastante multa e juros, dependendo do número de parcelas. Então a gente está finalizando isso para dar essa condição a mais para que essas pessoas possam regularizar e se mantenham nessa segurança jurídica e tranquilidade para que eles possam ter a certeza que essa casa que esse imóvel um dia vai ser deles. Diante da pressão do Ministério Público para esclarecer a situação, a INDAP contratou uma empresa para fazer um levantamento de quantos imóveis no Bosques do Lenheiro estão tendo uso comercial. E agora o Ministério Público está questionando a gente. Num bairro residencial, como é que tem tantos comércios, tantas igrejas? E está pedindo para que a gente faça essa adequação. Então, esse está sendo o motivo da gente precisar fazer essa nova pesquisa, essa nova listagem de quem é quem, imóvel por imóvel, qual é o uso que ele está tendo, para que a gente possa adequar e garantir que esses moradores, proprietários, não vão ter problemas no futuro. A oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre o problema e orientar os moradores a buscarem a INDAP para resolvê-lo foi destacada pelo vereador Paulo Campos, que fez um balanço da audiência pública. Saldo positivo, tendo em vista que muitos comerciantes da região do Bosque dos Lenheiros tinham muitas dúvidas com relação a algumas notificações que receberam por parte da INDAP, notificações extrajudiciais, e aí causou toda uma preocupação. E nós estivemos ali há cerca de um mês, conversamos bastante com a população daquela região, o que acabou culminando nessa audiência pública. Os moradores estavam muito preocupados com toda essa situação e não se tinha um desfecho com relação a tudo isso. Até mesmo porque existe um inquérito que está em andamento, está em curso e não se sabe ainda como está o andamento desse inquérito civil. E aí, quando se fala em reintegração de posse, naturalmente que gera uma preocupação demasiada por parte do contribuinte. Então foi sanado aqui muitas dúvidas por parte dos comerciantes. Essa comissão que foi proposta pela vereadora Rai é muito importante para que não caia no esquecimento. E aí, obviamente, aqueles que não puderam vir na noite de hoje, por compromissos anteriormente marcados, eu digo os comerciantes, terão a oportunidade de debater isso aí em outras oportunidades. E foi aberto um canal de comunicação também com a INDAP, a doutora Vivian se colocou à disposição para atender toda e qualquer eventual dúvida por parte dos comerciantes. Eu acho que agora é questão aí de tempo para que a gente possa organizar essa comissão e, consequentemente, trabalharmos no sentido de darmos uma resposta a contento à população daquela localidade. O vereador Gustavo Pompeu, que reside no Mário Dedini, bairro ao lado do Bosques do Lenheiro, testemunhou a evolução da região. Eu tenho 28 anos, o Bosque tem em torno de 20 a 22 anos, então
Quando eu era criança, eu sou daquela região, eu vi o bosque se formando, eu vi a construção dele, eu vi toda a problemática inicial que se teve na construção do bairro, né, na consolidação do bairro e das pessoas que moram lá. Então eu vi muito desses comércios que hoje estavam em discussão, eu vi a formação deles e como eles estão hoje. E é importante aqui ressaltar que se fez presentes muitos comerciantes aqui. Isso significa que é um tema de relevância para eles, porque eles saíram das suas casas para vir assistir uma audiência pública que tiraria as dúvidas deles. Então isso vale ressaltar, porque é um problema que eles estão vivendo e precisa ser esclarecido. Muito dos medos, às vezes, nem é um medo real, ele é um medo imaginário e a audiência pública teve esse princípio, elucidar, né, trazer a verdade para deixar acalmá-los, né, falar assim, ó, você não vai perder seu imóvel. Existem as opções que a INDAP está dando, as opções que você pode mexer ali no seu financiamento, porque as casas ali são casas populares, né, de um programa municipal, e foi feito um financiamento de 15 anos para eles pagarem o terreno deles. Mas a INDAP já se colocou que vai fazer caso por caso, a gente espera isso. Ali não existe nenhum, a Câmara ou a INDAP, não podemos transformar uma coisa de moradia e comércio em algo ilegal. Isso não é, a discussão aqui são pessoas que trabalham, né? O lote é para moradia? É para moradia, mas ali foi consolidado uma fonte de renda também. Então temos que garantir a fonte de renda dessas pessoas que já estão consolidadas dentro do bairro, comércio que movimenta muitas vezes a economia do bairro, né? As pessoas do bairro podem comprar ali, né? Não precisa se deslocar muito longe para poder comprar alguma coisa de alimento, alguma coisa próxima ali. Isso é importante para as pessoas que moram e importante para os comerciantes. A audiência pública contou também com a participação dos vereadores Cássio Falapira, Raide Almeida, Tiago Ribeiro e Pedro Kawai. Como encaminhamentos, foi proposta a criação de uma comissão que continue acompanhando o caso e sugerida a possibilidade de o aumento que haverá nas parcelas ser diluído quando os contratos forem ajustados. O que a Câmara pede, o que os vereadores pedem, né, que estavam aqui presentes, é que aumentar a possibilidade dessas pessoas continuarem pagando ou começarem, né, a quitar as suas dívidas com um impacto um pouco menor. Após 2 anos de atividades remotas por causa da pandemia da Covid-19, a Escola do Legislativo retomou na última quarta-feira as aulas presenciais em sua sede, no andar térreo do prédio anexo da Câmara Municipal de Piracicaba. O tema do primeiro encontro físico foi financiamento público e privado do saneamento no Brasil e faz parte do ciclo de debates sobre saneamento ambiental. A abertura do evento de retomada das atividades presenciais foi conduzida pelo coordenador da Escola do Legislativo, vereador Pedro Kawai. O vereador Gilmar Tano, que assumiu a cadeira na Câmara da diretora da Escola do Legislativo, a vereadora licenciada Silvia Morales, comemorou o retorno e lembrou que o espaço é da comunidade. Está de parabéns toda a equipe, né, do Poder Legislativo aqui e a primeira aula inaugural, parabéns a todos nós. A vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, é diretora da Escola do Legislativo e estava licenciada da Câmara, mas participou da abertura como ouvinte. Depois de mais de 2 anos aí online, hoje estamos retomando, né, com esse ciclo de saneamento básico, saneamento ambiental, um assunto extremamente importante. E estamos felizes, né, porque nada como olho no olho, né, como debate presencial mesmo, né, a gente olhar para as pessoas, a gente discutir, fazer a roda. Eu acho que isso é essencial, eu pelo menos gosto muito. Um dos facilitadores da palestra foi o diretor da agência reguladora, Ares PCJ, Carlos Roberto Oliveira. Ele deu início ao tema com a abordagem sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que estabelecem o marco regulatório do saneamento no Brasil e apresentam alguns desafios. O grande papel, talvez, do saneamento, e talvez foi um pouco do recado, é que para a gente é um pouco indiferente se prestar o serviço pelo público ou pelo privado. O importante é que haja eficiência, cumprimento de metas e investimentos.
O marco do saneamento ele traz algumas alterações muito importantes. Existe uma tendência da própria lei incentivar a regionalização e a prestação privada, mas não exclui a prestação pública. E havendo a opção pela prestação pública, deve o município se atentar que a forma de financiamento dos investimentos vai se dar basicamente com a própria tarifa. Vai ser uma compreensão de que a própria população vai ter de contribuir com a tarifa para que o serviço seja adequado e seja levado a todos aqueles que ainda não têm o serviço com eficiência. Outra parte da palestra contou com a participação da representante do grupo AEGEA, do qual faz parte a empresa Mirante, responsável pela execução do saneamento em Piracicaba. Segundo a palestrante, para cumprir a meta prevista no marco regulatório de universalização do saneamento até 2033, será necessário um investimento de 750 bilhões de reais no Brasil. Eu vim apresentar o Grupo AEGEA como operador de saneamento privado no Brasil e como que a gente consegue acessar fontes alternativas de financiamento para o saneamento. É um debate muito importante que, assim, mexe no bolso da população diretamente, né? Fique agora com a agenda de eventos programados para esta semana na Câmara Municipal. Ao completar 35 anos de história, a Pastoral da Criança em Piracicaba foi homenageada pela Câmara Municipal com moção de aplauso de autoria do vereador Tiago Ribeiro e Laércio Trevisan Júnior. A moção foi entregue pelos parlamentares em reunião da Pastoral realizada na última terça-feira, na sede da Cúria Diocesana, com a presença do bispo da Diocese, Dom Devair Araújo da Fonseca. Com 35 anos de atuação em Piracicaba, a Pastoral da Criança carrega parte da responsabilidade pela redução dos índices de mortalidade infantil nas últimas décadas e melhoria das condições de saúde do público de 0 a 6 anos. O modelo, que prevê o acompanhamento de gestantes e crianças através de visitas às comunidades com orientações nutricionais às famílias, capilarizou-se pelas dioceses e paróquias do país e alcançou grande sucesso no combate à desnutrição infantil. Atualmente, atuam pela pastoral 420 lideranças na diocese, que acompanham 3.651 crianças e 151 gestantes. De crianças que foram acompanhadas, que diminuiu a mortalidade infantil na região, com o trabalho da Pastoral da Criança. A atual coordenadora da Pastoral da Criança na Diocese lembrou dos desafios enfrentados pelo grupo nos últimos 2 anos, com a pandemia, e também das dificuldades agora com o aumento do custo de vida da população e maior demanda de crianças a serem atendidas. Elas estão assim, mais carentes ainda, né? O custo de vida aumentou, então assim, a gente está fazendo parceria, né, com outras pastorais, pastoral social, para estar ajudando também as famílias, né? E assim, a gente está reforçando no lanche, levando mais frutas, né, mais coisas assim para ajudar no lanche. O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, avaliou que é incontável o número de pessoas que já foram auxiliadas pela Pastoral da Criança em 35 anos de existência. A Pastoral da Criança ela tem um trabalho capilar nas comunidades, porque através da ação das líderes, ela chega até aquelas famílias que mais necessitam e ela ajuda essas famílias no sentido de pesar as crianças, de orientação na alimentação, de ajuda nessa alimentação e com isso a diminuição da mortalidade infantil. É um trabalho realmente muito importante. E nesses 35 anos, certamente nós temos muitos testemunhos de pessoas que hoje são pessoas da sociedade, trabalhando na sociedade, que certamente foram cuidados pela pastoral. Realmente é um trabalho de grande importância que a igreja presta à sociedade. Celebrar esses 35 anos de trabalho, de evangelização da Pastoral da Criança é merecedor, né? É recordar, né, a grandeza, né, e tudo aquilo de bom que foi feito, né? É uma ação de graça, podemos dizer, né, através dessa homenagem. E tão merecedora, né, em tempos tão precisos. Eu fico muito feliz de, com meu amigo Tiago, poder prestar essa homenagem aos 35 anos da Pastoral, da Caridade, da Igreja Católica. É muito importante ressaltar esse trabalho, porque visa as crianças, são mais de 3.500
crianças ao ano assistidas, as mães, e é um trabalho muito especial, dedicado às famílias, principalmente. Então, fico muito feliz por esse reconhecimento, parabenizo toda a equipe, a Marina, o Bispo Dom Ivair, todos os padres que apoiam, todas as coordenadoras da pastoral, e dizer, continue nesse árduo trabalho, que isso tem um retorno grande para as crianças e espiritualmente. O vereador Tiago Ribeiro se emocionou ao contar que ele mesmo foi uma criança assistida pela Pastoral da Criança. Eu fui a criança assistida pela Pastoral, né, lá no início. Eu sou de 87, justamente o ano que foi fundada a Pastoral, e eu quero agradecer a cada uma das coordenadoras, das voluntárias, que dedicam o tempo que elas têm ao próximo, às nossas crianças, porque o trabalho da Pastoral é um trabalho, elas fazem um trabalho de acompanhar a criança do 0 mês, né, ao 6º ano de vida, fazendo a pesagem, a gestante. Então é um trabalho assim que nós temos que de fato tirar o chapéu, incentivar, e que nós possamos continuar dando as moções de 37, 39, 41 e assim por diante, sempre valorizando essas incríveis voluntárias que dedicam seu tempo de amor ao nosso próximo. É uma luta de todo mundo, né? Então, assim, para nós foi uma coisa muito boa, muito linda, e isso vai animá-las, né? Animar as outras pessoas, né? Que agora a gente vai falando lá nas comunidades, né? Que a Pastoral recebeu essa moção de aplauso. A alegria de estar sendo homenageada pelo poder público é muito, muito satisfatório, é muito bom. Dá um entusiasmo para os que estão começando, para os que estão entrando, para os outros que estão meio cansados já. Então, isso anima, ajuda, colabora. Eu agradeço muito por isso. Fico muito feliz. Confira agora o quadro Utilidade Pública. A Sendetur está com vagas abertas para ajudante, ajudante de soldador, analista comercial, assistente de departamento pessoal, atendente de restaurante, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de automóveis, além de outras vagas. Informações: sendetur.piracicaba.sp.gov.br/painel de vagas. O vereador André Bandeira promoveu um pedágio na semana passada para informar e orientar sobre o Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. Pedágio promovido pelo vereador André Bandeira no cruzamento da Avenida Independência com a Carlos Martins Sodero teve o objetivo de conscientizar os motoristas a evitar acidentes de trânsito. Esse informativo foi distribuído na panfletagem realizada por membros do Corpo de Bombeiros, Hospital Unimed, Grupo Pernas Caipiras e assessores do parlamentar. A iniciativa é parte da campanha Maio Amarelo. A mobilização começou no final de tarde, se estendendo no início de noite desta quarta-feira. Motoristas recebiam o panfleto ao parar no semáforo. É uma conscientização que tem que acontecer o ano todo, porque infelizmente o Brasil continua sendo um dos recordistas mundiais em mortes no trânsito. São mais de 32 mil pessoas que perdem a sua vida por ano só em acidentes de trânsito. É aproximadamente uma pessoa a cada 14 minutos, vítima falecida que perde a sua vida, vítima de um acidente de trânsito. Fora isso, é uma pessoa por minuto que fica com uma sequela para o resto da vida em decorrência de acidentes de trânsito. Nós também, como uma área de saúde, atendemos no nosso pronto atendimento de urgência e emergência uma série de acidentes. E aqueles que ainda não são relatados, que vêm a posterior do ato. Então, quando você trabalha a questão da prevenção, a Unimed, ela interage pontualmente. O Corpo de Bombeiros de Piracicaba, assim como em todo o país, atende a muitos acidentes envolvendo motociclistas. O quartel desenvolve há 12 anos o projeto Bombeiros Educadores. Os Bombeiros Educadores é feita uma parceria entre Corpo de Bombeiros e escolas estaduais e municipais. O bombeiro vai até a escola com um programa chamado Bombeiro nas Escolas. Esse programa Bombeiro nas Escolas
leva os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental conhecimentos básicos sobre primeiros socorros, como evitar incêndios, como proteger o meio ambiente, entre outros temas. A imprudência de motoristas é um dos principais motivos dos acidentes de trânsito. Ainda continua, muitas pessoas a gente vê falando ao celular, digitando ao celular. Final de semana o pessoal bebe e dirige, né? Fora as outras imprudências, excesso de velocidade, né? Que acabam acarretando os acidentes de trânsito. Até a morte estava presente no pedágio. Para evitá-la, Valéria Penati, dos movimentos Mais Ciclovias e Transeducação, deu algumas dicas. Para evitar a morte, tem tantas formas. Eu gostaria de acrescentar você, mas se você não quer estar aqui comigo, por favor, use o cinto no banco da frente, no banco de trás. Não beba quando vai dirigir. Por favor, os pilotos de moto usem capacete, passageiro, criança só com 10 anos na garupa. Isso são formas mais adequadas para amenizar os números de acidentes. Por isso nós estamos aqui no Maio Amarelo para reduzir esses números gravíssimos e fortes dos fatais, e nós não queremos que isso aconteça na vida de ninguém. Nenhuma morte para nós seria motivo de alegria, tá? Mesmo vestida de morte. Cerca de 32 mil pessoas são vítimas do trânsito por ano. E o vereador André Bandeira, que é o autor dessa iniciativa, infelizmente, foi uma delas. Infelizmente, eu falo com propriedade de causa porque estou sentado em uma cadeira de rodas há quase 26 anos, vítima de um acidente de trânsito causado por um motorista que estava dirigindo bêbado, passou num sinal vermelho e acabou batendo no meu carro. Hoje, os dois maiores motivos de acidentes, ainda um continua sendo a bebida, o segundo, o uso de celular ao volante e, infelizmente, a questão da imprudência também é uma das maiores causas de acidente no nosso trânsito. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Eduardo Alves Vale, do Grupo União Ciclistas do Brasil, acompanhou 2 alunos da Exalc durante um trajeto com dicas e orientações no trânsito. Piracicaba, por uma cidade que vem crescendo bastante, né? A gente percebe que tem um fluxo veicular muito grande, né? Mas também temos muitas pessoas que usam o a pé para se deslocar, né? O coletivo e de bicicleta. E bicicleta é um veículo não motorizado de propulsão humana que está no Código de Trânsito Brasileiro, né? E tem a prioridade sobre os motorizados. É isso que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Então nós hoje fizemos aqui um trajeto, né? Eu dando dicas e orientações aqui para esses alunos da Exalc, trazendo eles, né? Até o local aqui, daqui eles vão para casa, com dicas e orientações de como o comportamento do ciclista tem um papel fundamental na segurança do trânsito. Confira agora os destaques da pauta da reunião ordinária de logo mais. Olá, Rebeca, e você que nos acompanha daqui a pouquinho, na sequência do Jornal da Câmara, começa a 22ª reunião ordinária de 2022. Ao todo, 18 proposituras devem ser analisadas na sessão de hoje. São 3 projetos de decreto legislativo, 1 projeto de resolução, 2 moções de aplausos, 8 requerimentos e 4 projetos de lei, sendo 3 destes projetos em segunda discussão. Dentre os projetos de lei, a Câmara aprecia hoje, em primeiro turno, o de número 32 de 2022, de autoria do Executivo Municipal e que altera a Lei 6246 de 2008, que pretende, dentre outras coisas, mudar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Pelo atual regramento, o Conselho é paritário, ou seja, composto por metade de representantes da sociedade civil e metade do poder público. Com a nova proposta, a paridade deixa de constar expressamente na lei e passa a constar a previsão de que entidades privadas também poderão fazer parte do Conselho do Fundo. O novo projeto garante 1/4 das vagas para representantes de movimentos populares. Segundo a justificativa do projeto, a propositura quer adequar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social a apontamentos feitos pelo governo federal, de forma a permitir a sua adesão no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social do Ministério do Desenvolvimento Social. O projeto segue para apreciação com 2 emendas,
uma do vereador Gilmartano e outra da vereadora Silvia Morales, e que, em linhas gerais, buscam garantir paridade entre o poder público e a sociedade civil e defendem a não participação de entidades privadas na composição do Conselho. A tribuna popular será ocupada nesta noite pelo orador José Carlos Magazini, que deve falar sobre o tema CPI do SEMAI, conclusão e parecer final. Ele terá até 10 minutos de fala. Fique ligado em nossa programação e acompanhe tudo o que acontece aqui no Legislativo Piracicabano em nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda-feira. Na próxima quinta estamos de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Boa noite.